Olá, gente, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Nossa live hoje iniciou um pouco mais tarde, mas a gente não quis deixar vocês desamparados. Viemos trazer aqui conteúdo de primeira linha para vocês. Para quem não nos conhece, eu sou a Paty. Eu sou o Yukias. E aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a restaurar os seus casamentos, ainda que estejam à beira do divórcio. O tema da nossa live de hoje é um tema interessante, porque quem aí que tá aqui presente na live nunca teve que lidar com uma treta no relacionamento, no casamento? Se você não teve, é porque você não é casado. Pode confessar. Isso mesmo. Qualquer relacionamento que a gente tem, ele, hora mais, hora menos, vai ter algum tipo de conflito ali que a gente vai ter que lidar. E é sobre isso que a gente vai trazer hoje aqui nessa live. 4 grandes erros que você comete quando você vai resolver um problema, um conflito com seu esposo ou com a sua esposa e que prejudicam essa resolução pacífica e que prejudicam vocês terem um relacionamento saudável. Exatamente. Toda segunda-feira a gente vai sempre estar tocando no assunto conflito. E por que a gente acha tão importante falar sobre esse assunto aqui? Porque tem determinadas coisas que a gente não consegue evitar. A gente envelhece, a gente tem cabelo branco, a gente aumenta a intimidade. E uma dessas coisas que acaba acontecendo no relacionamento que você não tem como evitar são os conflitos. Esses conflitos acabarão vindo. Eu quis isso é ruim? Não necessariamente. E é exatamente por não necessariamente ser ruim que a gente traz aqui para você saber como lidar, já que não tem como evitá-los, né? Então, e por que a gente sempre fala sobre isso? Porque o conflito, quando ele acontece no casamento, ele não tem a possibilidade de gerar um resultado neutro. Um zero. Ele não fica no zero. Exatamente. O que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, todas as vezes que você enfrenta um determinado assunto e aquele assunto não é bem resolvido, ele tem a possibilidade de gerar 2 resultados. Ou ele vai gerar aproximação entre vocês, porque vocês tiveram a capacidade de enxergar um ponto de discordância e isso exigiu de vocês uma maturidade, um aprofundamento para realmente compreender como vocês vão chegar a um denominador comum, como vocês vão poder caminhar discordando naquele assunto, ou aquilo ali vai gerar um afastamento entre vocês. Por quê? Porque em um determinado momento, quando você apresenta aquele assunto, você não se sente ouvido, a outra pessoa do outro lado começa a agir de uma forma que aumenta a tensão, piora a situação entre vocês. Então, responde mal, né? Muitas vezes. Exatamente, responde mal. Então, todas as vezes que um conflito acontece dentro do casamento, toda vez que a treta aumenta, ela vai aproximar vocês ou ela vai distanciar vocês. Ao mesmo tempo que quando você percebe um ponto de divergência, isso te força a melhorar. E esse ponto de divergência também pode ser exatamente aquele iceberg, né, na frente do Titanic falando, como a gente discorda nesse assunto, a gente não pode mais permanecer junto. Vamos afundar um navio de uma vez, né? Exatamente. E pensando nisso, a gente trouxe aqui 4 grandes erros, né? 4 erros, né? Isso, 4 grandes erros que você acaba cometendo na hora de resolver esse problema. Então você tem uma determinada treta, um determinado assunto, que toda vez que alguém fala sobre aquilo ali, toda vez que seu esposo fala dentro da sua casa, gera um problema e muitas vezes você nem percebe o que você está fazendo de errado. E aí é com base nisso que a gente vai trazer aqui. Até o final dessa live, você vai conseguir entender quais são os 4 para você poder dar o primeiro passo ali para resolvê-los. E basicamente esses 4 erros são funções que a gente acaba exercendo dentro do casamento sem perceber durante um determinado conflito. E o que é isso? Como assim? São 4 funções. A primeira função é a do vencedor, a segunda é a do juiz, a terceira é a função compatível e a quarta é a função passiva. E o que é isso? Explique melhor isso aí. Toda vez que você vai conversar com seu esposo, vai conversar com sua esposa, e é um assunto mais delicado, é um assunto que gera posições mais fortes, né? Um mal-estar entre o casal. Uma posição firme de um lado e do outro, você acaba exercendo uma dessas 4 funções e essas funções acabam atrapalhando na resolução do conflito. E aí, a primeira que nós temos é a do vencedor. Essa é muito clara, que é aquele esposo ou aquela esposa que toda vez que ele traz um determinado argumento, ele só se sente satisfeito não com a solução, ele se sente satisfeito com a manutenção da opinião dele como solução. Então é aquele negócio, não, você traz ali e você sente uma certa satisfação ao ver que o outro saiu como perdedor. Que o outro teve que ceder, sucumbiu à sua vontade, né? Exatamente. E aqui não tem a ver se
a opinião realmente estava correta, se era o que tinha que resolver. Não. Aqui há aquela alegria em ver que você é o vencedor, que você ganhou aquele debate. Só que qual o problema disso? O problema disso é que quando você estabelece uma opinião de forma intransigente, aquela opinião que não muda, aquela opinião que tem que ser, é o único jeito a ser feito. E qual o problema disso? O problema é que quando você se coloca nessa condição, normalmente você acaba desrespeitando a opinião do seu esposo ou da sua esposa. Então imagine uma determinada situação aqui em casa, que, vou dar um exemplo simples, imagine que estivéssemos indo para algum determinado local. Aí eu viro e falo, não, o caminho que a gente tem que ir é esse aqui. Só que a Paty fala que tem que ir por um outro caminho. Imagine que uma simples conversa sobre qual caminho tomar, ela pode marcar de forma clara a intransigência de um dos dois. Né? Ah, não, a gente vai por aqui porque eu estou dirigindo. Eu simplesmente marquei a minha intransigência, eu simplesmente marquei a impossibilidade de considerar a sua opinião simplesmente porque eu estou numa posição de destaque nesse momento. Né? E qual é o problema desse erro aqui, de você agir simples e puramente como um vencedor do debate, né? O problema é que muitas vezes você está prejudicando sua relação, está prejudicando a sua família sem sequer perceber. Você pode estar colocando em risco determinada situação ou determinada decisão que poderia pender para um lado mais positivo do que negativo, só que você sequer se dá conta, porque o seu ego infla, você quer estar certo, independente de ter razão, independente de ser o melhor para o benefício da família e para o benefício do casal. Exatamente. Então, quando você se coloca nessa condição, o que você passa a fazer? Você passa a considerar única e exclusivamente a sua opinião como certa, e quando a outra pessoa discorda, você fala assim, poxa, por que ela não está sendo racional? Por que ela não está sendo razoável? Perceba que no exato momento que eu faço isso, eu estou desconsiderando e estou desrespeitando a opinião dela. Ou seja, no exemplo que eu dei aqui, falando em relação ao caminho, aquele caminho não vai, o caminho que ela sugeriu não vai ser adotado simples e exclusivamente porque porque eu não quero. E qual o problema disso? Quando eu diminuo o valor, quando eu diminuo o respeito da opinião alheia, normalmente a grosseria vem como brinde. Então, como a opinião dela é menor, como o valor que ela traz é menor, o respeito que ela também merece nessa situação é menor. Então, palavras ríspidas, palavras duras e a grosseria acaba vindo de brinde. Então, se colocar numa condição de vencedor única e exclusivamente, ou seja, eu tenho que vencer, acaba nos impulsionando a sermos mais grosseiros com o nosso esposo ou com a nossa esposa. Então, tentar quebrar esse elo, tentar cortar essa função, essa condição de vencedor, ou seja, no lugar de você buscar vencer o debate, busque respeitar e valorizar a opinião contrária. E o Kias, mas eu não concordo com a opinião dela. Aqui a gente não está falando de concordar. Aqui a gente está falando simplesmente de ouvir e valorizar uma opinião diferente da sua. Saber conviver com o diferente traz uma abertura de mente e, ao mesmo tempo, traz também uma possibilidade da pessoa se sentir à vontade de comunicar, se sentir à vontade de compartilhar o jeito que ela enxerga o mundo, o jeito que ela, a perspectiva dela de mundo, né? E quando você faz isso, normalmente você tende a ser menos grosseiro, porque você já está fazendo um controle inicial lá no primeiro momento, prévio de respeitar a opinião alheia. Então, na hora que você for falar, você já também vai ter uma tendência a falar de forma menos grosseira. E aqui eu tenho certeza que vocês lembraram de alguma situação que o seu esposo ou a sua esposa se colocou nessa situação como um vencedor. Você apontou e falou, olha, meu esposo faz isso, realmente, meu esposo faz aquilo. Mas não raras vezes acontece da gente também fazer isso. Quer ver? Se você já chamou o seu esposo de idiota, você se encaixa nessa situação aqui, você comete esse erro. Se você já ouviu um burra ou um burro, você já mencionou, sequer pensou, você também se encaixa nisso aqui. Se você já ouviu ou já falou, não, você não entende nada, você se encaixa nisso aqui. Então, é nos detalhes que mora justamente esse erro. Não necessariamente ele vai estar assim, nossa, eu vou bater o martelo, é o que eu falei, pronto e acabou. Não, a forma dele se manifestar pode ser de formas diferentes daquela que você está acostumada, de achar que é só, não, eu falei, pronto e acabou. Ninguém dá essa opinião única e exclusivamente dessa forma antes de partir para uma grosseria, para um desvalor, para um desrespeito na relação. Como a gente sempre fala,
todo desgaste no relacionamento, ele é um crescente, ele não começa grande, né? Ele não começa uma bola de neve, na verdade, começa um floco de neve que vai se avolumando. Então, o erro de se tornar um vencedor na relação por intransigência também começa com pequenas atitudes, com pequenas desconsiderações da opinião do seu esposo. Perfeito. E aqui então um jeito diferente, né? Se você não quer, se você já se sente tão bem sendo um vencedor, um jeito fácil de resolver isso aqui seria você enxergar que o outro também é um vencedor. Ou seja, a partir do momento que você enxerga que o seu esposo ou sua esposa também tem esse atributo, também tem essa qualidade, você começa a enxergar como igual. E aí fica mais fácil valorizar, respeitar e, por consequência, diminuir a grosseria, né? Sim. E o segundo ponto, o segundo papel que a gente acaba desempenhando durante um conflito, durante uma treta ali que a gente tem que resolver, a condição de juiz. Muitas vezes a gente se coloca naquela condição onde a Paty vai me contar determinada situação, vai me falar ao lado dela e eu vou julgar aquilo ali de forma imparcial. Por quê? Porque a gente já tem o costume de enxergar essa lógica judiciária, essa lógica da justiça que a gente vê nos tribunais, que a gente vê nas séries, né, vê nos filmes. A gente acha que a gente consegue replicar isso em casa da maneira mais justa possível. Só que o que a gente esquece é que a gente está julgando em causa própria, né? Então, muito provavelmente, quando a Paty for trazer determinados argumentos, quando a Paty for trazer determinados apontamentos, esses apontamentos, muito provavelmente, eu vou interpretar da melhor forma que se encaixe naquilo que eu enxergo como verdadeiro. Então, a gente foge um pouco da lógica do vencedor lá em cima, mas a gente permanece com essa mesma ideia de que eu vou bater o martelo, eu que vou falar como é que tem que ser. E a gente faz isso enganado, porque a gente acha que o nosso intuito é a verdade, mas na verdade o nosso intuito é prevalecer aquilo que a gente quer. É determinar o sim ou não da relação, né? Exato. E quando você faz isso, ao mesmo tempo você vai fechando determinadas portas. Por quê? Porque ninguém gosta de perder sempre. Ninguém gosta de simplesmente, toda vez que apresenta uma determinada demanda, toda vez que comunica algo, sempre é deixado para escanteio. Se eu vou conversar com a Paty e eu já percebo que eu estou numa condição inferior à dela, porque nesse caso ela é a juíza, perceba que nesse momento eu já fico desanimado para pelo menos conversar sobre determinado assunto. E aí, aqui a gente está falando de uma treta, ou seja, um assunto que já é delicado, seja desde os ciúmes, seja desde as tarefas domésticas. Então, se esse assunto já é delicado, imagine você olhar para a pessoa que está do seu lado e enxergando que essa pessoa tem um poder superior, tem uma pretensão de superioridade quando você vai conversar com ela. O que vai acabar acontecendo? Você não vai conversar. E você também tende a se sentir inferior, a fazer o outro se sentir inferiorizado. Exatamente. Quando o outro se sente inferior, ele até desiste de bater um papo de igual para igual com você, porque ele acha que a opinião dele mais uma vez vai ser desconsiderada, porque você não vai estar se colocando no lugar dele, não vai estar tendo a famosa empatia, não vai compreender o que ele fala da forma como ele fala, porque você já opinou internamente se aquilo ali, o que ele está falando, se aplica ou não, se é verdadeiro ou se é falso, se tem que ir para frente ou não tem que ir. Então você já faz esse pré-julgamento e você já convence, tenta, né, convencer o outro de que a verdade que existe, ela é só a sua. Exatamente. E aí a gente vai para o nosso terceiro ponto. O primeiro foi vencedor, ou seja, quando eu simplesmente quero vencer todos os debates, todas as tretas em casa, demonstrando que eu sempre estou certo. O segundo é quando eu me coloco na condição de juiz, ou seja, eu sou o ser iluminado dentro da minha casa, capaz de olhar as demandas, as opiniões de um lado e olhar as minhas e decidir qual é a melhor de forma imparcial. Isso não quer dizer que você não seja capaz de opinar favorável a um ou outro, mas achar que você tem o poder da imparcialidade que é o grande erro. E aí a gente vai para um terceiro, que é exatamente da compatibilidade. Eu sou compatível. Quando você está no meio daquela treta, quando você está no meio daquela discussão, o que vem à sua mente normalmente, quando você está enfrentando um impasse, o que é esse impasse, Luquias? É quando aquela situação ela já tem se repetido tantas vezes e você já sabe até o que seu marido vai falar, você já sabe o que sua esposa vai falar sobre aquele assunto e vocês nunca conseguem resolver. Então, quando você está exatamente nessa situação, você fica pensando bem assim, nossa, se eu tivesse achado alguém mais compatível comigo, seria muito melhor. O nosso problema aqui é que nós somos muito diferentes.
E aí você passa a enxergar isso como um problema que é o problema insolucionável do seu casamento. Só que ao mesmo tempo, olha o jeito que é interessante. Se alguém vira para você e fala bem assim, olha, o casamento tem que ser uma equipe. Você vai falar, é verdade, eu concordo com isso. Só que qual é o problema? O problema é que quando você fala que o problema dentro do seu casamento é a compatibilidade, ou seja, a Paty não é compatível comigo porque ela é extremamente diferente, você esquece que em uma equipe, o que fortalece aquela equipe acaba sendo exatamente a diferença entre seus participantes. Vamos dar um exemplo só para clarear? Uhum. Pensa em um time de futebol. Tem um atacante, tem o zagueiro, tem o meio de campo, tem o lateral. Imagina se todo mundo fosse atacante, o gol ia ficar descoberto. Uhum. Imagina se todo mundo fosse dar a defesa, ninguém ia fazer gol. Dentro do casamento é essa mesma lógica que se aplica. Cada um com suas diferenças complementa o que falta no outro. Muitas vezes vocês podem ter características semelhantes, mas a forma de vocês lidarem com determinados problemas, ela é diferente. E isso traz inovação, traz criatividade, traz outras possibilidades para a relação. Perfeito. Então, com base no que a Paty falou, é exatamente a situação. O lateral, normalmente, é uma pessoa um pouco mais veloz, mas em compensação é uma pessoa um pouco mais baixa. O atacante, que normalmente fica ali dentro da área, é um cara um pouco mais alto, só que é um pouco menos veloz. Perceba que essa equipe ela acaba sendo mais eficiente devido às diferenças que cada um tem. Então, no casamento, quando eu passo a enxergar que as diferenças que a Paty tem de mim são diferenças que podem contribuir para a nossa situação como equipe, eu passo a valorizar essa divergência. Eu passo a valorizar esses pontos de afastamento, né? E isso eu só vou conseguir enxergar que são coisas boas se eu conseguir nos enxergar como equipe. Se o meu foco é achar um clone meu, né? Eu tenho que achar alguém que é totalmente igual a mim, tenho que achar uma pessoa que é totalmente compatível. E aí esse compatível normalmente é eu pensando só nos bons atributos, né? Ninguém pensa bem assim, eu sou extremamente preguiçoso, então eu quero encontrar alguém extremamente preguiçoso. Ninguém pensa nisso, todo mundo só pensa no lado bom. Não, eu sou preguiçoso, mas em compensação eu sou bom para comer, então eu tenho que achar alguém, entendeu? Normalmente é assim. Então, quando a gente pensa nessa compatibilidade desse jeito, a gente está descartando a ideia da equipe. E aqui a gente tem um problema, por quê? Porque quando você desconsidera a situação da equipe, a equipe se fortalece como? Se você for parar para pensar um pouco, como que um time de futebol fica mais forte? Como um time de basquete fica mais forte? Como um time de vôlei vai ficando mais forte? Como uma determinada equipe que se testa na competição, como ela fica mais forte? Ela fica mais forte justamente ao ser testada. Ao identificar as fragilidades existentes do outro Exatamente. lado, né? E como que você identifica isso? Você identifica isso no casamento justamente por meio das tretas. Então, todas as vezes que eu discordo da Paty em relação a alguma coisa, eu percebo que ali é um ponto que nós podemos sair mais fortalecidos. Ou seja, não enfrentar nenhum conflito, não enfrentar nenhuma divergência, na verdade não nos ajuda. Na verdade nos atrapalha. Por quê? Porque eu não sei. Eu não sei qual é o ponto fraco da gente, eu não sei qual é o ponto frágil da gente, né? Pra gente sair um pouco da teoria e ir pra prática, pra vocês compreenderem como isso se aplica dentro da relação. Tem determinadas situações que acontecem aqui dentro de casa que elas me irritam profundamente. Então, já ficou claro que situações semelhantes ou situações como essa, não sou eu quem devo resolver. Quem deve resolver é o Will. Por quê? Porque ele vai ter mais sabedoria para lidar com aquilo, ele vai ter melhor manejo, ele vai gastar menos energia do que eu gastaria para resolver aquilo. Então, dentro da relação conjugal, essa minha impaciência em frente à paciência do Will, elas se complementam, essas nossas diferenças se complementam. E aí nós temos uma nova oportunidade, que é poupar energia e resolver em melhor tempo e com a melhor qualidade possível aquele problema. Exatamente. Então, quando eu passo a considerar diferenças como coisas boas, porque acabam ampliando a nossa capacidade como equipe, isso acaba, de forma indireta, tirando uma determinada ideia que no meio da treta acaba nascendo que a gente nem vê, que é aquela ideia do inimigo. Então eu passo a olhar para a Paty numa determinada discussão como uma pessoa que é minha inimiga. Se ela é uma pessoa que é minha inimiga, aí a gente volta de novo. Vai nascer a grosseria, vai nascer o desrespeito, vai diminuir o valor do que a pessoa fala, porque afinal de contas, se é um inimigo, não merece clemência, né?
não merece Exatamente. misericórdia. Então, considerar a ideia de equipe fortalece também essa ideia de que, sendo diferentes, somos mais fortes, né? E aí Perfeito. a gente, né? Beleza. Quer E o acrescentar? quarto erro, se comportar como alguém passivo na relação. Exatamente. E aí a passividade aqui, alguém poderia pensar, tá, mas se eu busco simplesmente, se eu sou pacífico, se eu simplesmente quero evitar todo tipo de briga dentro do meu casamento, quero evitar todo tipo de conflito no meu casamento, é extremamente interessante que você evite as brigas. Aí é extremamente possível e a gente sempre fala aqui. Agora, evitar todos os conflitos, isso é um problema. Por quê? Assim, da mesma forma que nós falamos aqui agora há pouco, que uma equipe se fortalece ao enfrentar desafios, no casamento você também se fortalece quando você enfrenta determinados conflitos. Por quê? Porque os conflitos têm a oportunidade, eles dão a oportunidade da gente verificar quais são os pontos frágeis da gente. Da casca ficar grossa, gente. Exatamente. Agora, quando você passa a evitar tudo isso a todo custo, muitas vezes você está fazendo isso achando que está ajudando, mas você não está. Primeiro, porque você está evitando esse processo de maturação, esse processo de maturidade, esse processo de fortalecimento do casal e, ao mesmo tempo, você acaba fazendo isso em teoria porque eu não gosto dessas conversas, que eu não gosto de entrar nisso. Apesar de você achar que você está prezando pelo amor, na verdade você está prezando por você mesmo. Você simplesmente está buscando ficar fora do incômodo, né? Quer ver quando isso acontece? Quando um dos casais, um dos dois do casal é muito melindroso. Gente, não tem casal que é um milindre, que faz bico, que fala até, a gente brinca aqui, fala miando. É exatamente isso aqui. Saiu de uma posição de estar ativo, de estar pensando em como resolver, em chegar junto, em vamos fazer, vamos acontecer, e passa a se colocar numa posição de vítima dentro da relação. Passa a olhar para as coisas como, se não estão do meu jeito, não tá bom. Se não tá nutrindo a minha felicidade, não tá bom, então eu também não preciso fazer nada. Eu não preciso dar um passo além. Por quê? Porque não é necessário, já não tá do meu jeito mesmo, então eu vou ficar aqui na minha, sem fazer absolutamente nada, porque esse casamento já não vai pra frente mesmo. Quando o casal chega a pensar dessa forma, ele está cometendo esse quarto erro, né, amor? Exatamente. E aqui, quando você evita todo tipo de conflito simplesmente porque isso te incomoda, o que você está fazendo é falar bem assim, eu e a minha felicidade em primeiro plano. E aqui a gente quebra de novo toda aquela ideia de que não tem como você pensar numa equipe se você só está pensando no seu umbigo. Não tem como você pensar em um igual se você só está pensando na sua felicidade em primeiro lugar. Pois é. Não tem como você pensar na ideia de vencermos juntos se você só pensa na sua vitória. Então a gente vai exatamente mostrando que quando você é passivo, ou seja, você evita todo tipo de conflito a todo custo, você na verdade você está sendo egoísta. Você simplesmente está buscando ser feliz a todo custo. Ser feliz mesmo que isso custe o seu casamento. Exato. Não, você completou, fechou com chave de ouro esse trecho aí. É isso. Gente, Então, ficou claro o conteúdo pra vocês? Vocês conseguiram compreender? Só repassando aqui então, amor, quais são os 4 erros? Então, o primeiro é agir como vencedor, ou seja, eu tenho que vencer todos os debates, eu tenho que vencer, a minha opinião tem que prevalecer. E o que? E a opinião do outro? A opinião do outro que se exploda. O que vale é a minha opinião. Segundo, eu sou imparcial, eu sou capaz de julgar apresentando meus fatos, apresentando a opinião da pessoa e tendo a minha opinião, eu vou julgar de forma imparcial. E aí a gente sabe que não é bem assim. Há uma tendência de parcialidade, há uma tendência de favorecer aquilo que eu já acredito. Terceiro, não é a compatibilidade que é o grande problema no seu casamento. As diferenças fortalecem uma determinada equipe. Entender que as diferenças fortalecem uma determinada equipe nos condiciona a enfrentarmos determinadas tretas ou determinados conflitos de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente passa a entender que, como somos uma equipe e somos diferentes em determinados pontos, esses pontos nos ajudam a vencer determinados conflitos, vencer determinadas dificuldades, nos fortalecendo como grupo. Perfeito. Né? E o último é ser passivo, ou seja, evitar conflitos a todo custo, apesar de parecer uma atitude bonita, porque Heróica, né? Heróica, na verdade, você está sendo egoísta e fragilizando o seu casamento no longo prazo. Por quê? Porque se você não é capaz de colocar sua equipe
colocar sua equipe para verificar aquilo que vocês ainda têm como fragilidades, vocês nunca vão vencer essas fragilidades, vocês nunca vão resolver esses problemas. Vocês estão abrindo mão, na verdade, de resolver os problemas em prol de ficar do jeito que tá, da forma como que mais agrada você, porque vai doer mexer naquilo ali. E aí não é legal. Exatamente. Então, no final das contas, quando você age de forma passiva, tentando evitar ao máximo todo tipo de conflito, você não está poupando os outros, você está se poupando, você está colocando sua felicidade em primeiro plano, você tá, na verdade, você não está agindo por amor, você está agindo por egoísmo. Muito, muito bom. Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta, sugestão? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas ou sugestões, quiserem, e a gente até convida vocês a dividirem as histórias de vocês com a gente lá no direct, sejam todos muito bem-vindos, tá? A gente vai deixar essa live salva. Eu tô cansada, tô até errando as palavras. Vamos deixar essa live salva. Concluindo essa live aqui, vai lá, curte essa live, compartilha com outros casais que precisam de ajuda, precisam de orientação, ou que vocês acreditam que possam ser enriquecidos com esse conhecimento que a gente passou hoje aqui pra vocês, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.